Então, nesses próximos 20 minutos, eu quero trazer aqui, falar para vocês sobre... Bom, eu sou Roberto Botelho, sou médico cardiologista, e no próximo slide eu vou falar um pouco do meu histórico, quando eu mostro meus conflitos. E gostei muito, professora Silvana, dessa provocação desse tema, porque devices, investimentos e fundo, porque essa foi a evolução natural da minha trajetória. E eu sempre peço permissão e sugiro para os alunos que eu faça a maioria dos meus slides em inglês, exatamente por causa desse mundo da telemedicina, e a gente pode compartilhar isso com outros idiomas, e a maioria das pessoas entende inglês. Eu peço licença para os senhores. Eu começo, então, com o meu conflito. E eu mostro o meu conflito de interesse na linha do tempo, para mostrar para as pessoas que estão vendo como foi a vida de um médico. Eu sou médico cardiologista e continuo atuando, interagindo com a tecnologia, interagindo com devices, interagindo com fundos e com investimentos. Eu comecei em 96, como cardiologista intervencionista, nós começamos a arquivar imagens digitais. Foi o primeiro sistema de arquivo digital de imagem hemodinâmica. E ali eu aprendi o que era Digital Image Communication System, o que era o DICOM, e comecei a me alfabetizar com essas linguagens digitais como médico. Já em 99, começamos uma operação de telemedicina que era baseada em telelaudo. Na época era proibido a teleconsulta, e começamos com telelaudo. Essa operação foi para uns 7 países, a gente chegava a atender 10 mil pacientes por dia, o que nos motivou a uma experiência com inteligência artificial. Criamos uma empresa, uma operação de inteligência artificial, e vou mostrar alguns produtos. Em 2005, como a gente estava trafegando muitos dados, eram 10 mil pacientes por dia, a nossa experiência em pesquisa clínica ela começou a ganhar relevância por screening digital de pacientes. Então, nós começamos a ser top enroller em vários estudos clínicos. O FDA veio nos investigar 2 vezes, nos auditar por excesso de inclusão de pacientes. Em 2012, estruturamos um complexo de saúde digital, que é um multiplex de saúde em Uberlândia, mas relevante foi em 2017, quando, saindo da operação de telelaudo, nós começamos, junto com uma série de amigos, começamos uma operação de telemedicina baseada em teleconsulta, que era a Conexa. Muitos dos senhores devem conhecer essa plataforma. Hoje é uma das maiores plataformas de teleconsulta do Brasil, deve estar fazendo por volta de 17 mil consultas ao dia, entre consultas médicas e de psicologia. E essa experiência com a Conexa, que foi uma experiência que envolveu investimentos de fundos na fase inicial, a entrada de grandes fundos, ela nos trouxe uma cultura que me aproximou de outras iniciativas digitais, como a Nestec. Eu fui investidor anjo da Nestec, que é a inteligência artificial paciente cirúrgico. Fui investidor anjo também da Jaleco, uma plataforma educacional que foi adquirida pelo Grupo A Mais. Criamos uma operação de blockchain para dados, que é chamado MC Field, também uma startup. Investimos no e-medicina, que é um prontuário médico, e a psicologia viva. Essa experiência ela convergiu para a criação de um fundo, o primeiro fundo de health tech do Brasil, o Fundo Agir. Esse fundo eu vou mostrar mais adiante qual foi a sua tese e por que é útil apresentar para os senhores aqui. Porque a gente estava exposto a tantas demandas, a um ambiente tão rico, a um ecossistema tão rico. Esse fundo já avaliou 206 startups e hoje nós investimos em 3 startups. A Upflux, que é uma startup de process mining, é encantadora essa tese. Salu, uma startup de telemedicina ocupacional, vocês não imaginam o impacto disso na gestão ocupacional das empresas. E a Medway, que é uma startup de educação médica, de preparação para concurso de residência. Então, nessa linha do tempo, eu tive uma experiência muito grande que pavimenta o que eu quero mostrar para vocês. Mas em que ambiente? Que ambiente é esse que nós estamos vivendo hoje como profissionais de saúde? Um ambiente que já foi previsto desde o criador da Intel, do Moore, com a sua lei de Moore, que a cada 2 anos a capacidade computacional dobra. Essa lei ela previa um crescimento exponencial da capacidade computacional expressa por cálculos por segundo,
por $1.000, e a gente vinha com uma previsão que, por volta de 2040, nós teríamos um computador de $1.000 processando mais que todos os cérebros humanos. Essa tese, que já era assustadora, a gente pensar numa evolução dessa, ela foi atropelada por essa publicação, uma publicação na Nature, em 2019, que mostrou que o processamento quântico conseguiu fazer em 200 segundos o que os melhores computadores disponíveis fariam em 10.000 anos. Vocês vejam a proporção das coisas. A gente vinha num salto exponencial e agora 200 segundos substitui o trabalho de 10.000 anos. Isso é muito relevante, sabendo os desafios da computação quântica, aquecimento, etc., etc., mas é pelo menos uma provocação dessa velocidade da transformação. Nesse ambiente, evoluímos também, além do processamento computacional, nós temos evoluído muito na disponibilidade de banda. E aqui, veja, estamos fazendo esse evento com inúmeras pessoas conectadas e com muita tranquilidade. Mais de 55% das pessoas no mundo usam internet. Isso leva a um fenômeno que um volume muito grande de dados acima da capacidade de processamento desses computadores convencionais, que é o conceito de Big Data, esse volume muito grande de dados, com essa capacidade computacional, o compartilhamento em nuvem, traz o substrato da transformação digital. E ao longo do dia nós vamos falar sobre internet das coisas médicas, das nanocoisas, inteligência artificial. Esse é o ambiente que nós estamos hoje envolvidos nesse contexto de devices, fundos e investimento. O que significa dizer que há várias camadas de oportunidades e de desafios na nossa frente. Eu acrescento aqui, chamo muita atenção dos senhores, e esse assunto vai voltar à tona no nosso programa, da 5G, porque 5G, muito mais do que uma conexão mais rápida à internet, eu destaco os ápices desse triângulo que trazem aqui as principais características do 5G. Eu destacaria uma banda larga, disponível e capilar. Segundo, a palavra mais importante, baixa latência e confiabilidade, o que significa que o que eu faço aqui vai acontecer remotamente. Se eu estou fazendo uma telecirurgia robótica, a latência vai me permitir precisão do movimento da mão robótica. E, mais importante ainda, para o meu tema devices, a maciça comunicação de máquinas, porque o 5G consegue conectar 20 vezes mais dispositivos, wearables ou não, a uma central. Trabalhando com computação de nuvem e computação de borda, nós podemos conectar inúmeros devices dentro de um hospital, dentro de uma casa, dentro de um carro ou em torno de uma pessoa. Esse fenômeno cria o substrato para a internet das coisas médicas. Nós teremos esse tema aqui na frente pelo professor Fernando Paiva, mas aqui está um substrato para essa internet das coisas médicas. Nós temos os dispositivos, os softwares, o processamento dos dados, a nuvem, além da borda e os aplicativos. Esse ambiente é um ambiente riquíssimo para o nosso tema, devices, fundos e investimentos. O Goldman Sachs, nós estamos falando de investimento, o Goldman Sachs, ele prevê para 2025 41 bilhões de dispositivos de internet das coisas. Esses dispositivos estarão conectados aos óculos, às camisetas, aos carros, à geladeira, às lâmpadas, à umidade do ar, enfim, nós teremos uma mudança substancial de um paradigma fenomenal. Qual é? Havia no ano passado 1 bilhão de wearables. Que wearables? Relógios, pulseiras, adesivos, 1 bilhão de wearables na prática clínica. O que traz um monitoramento, deixa de ser um monitoramento vertical, manual, daquele paciente que vem no nosso consultório, eu passo a monitorar as pessoas e não pacientes 24 horas por dia, digitalmente. Trago, então, informações das pessoas e do seu ambiente, da sua ecologia. Eu sei que aquela pessoa que tem a frequência cardíaca X, tem o peso Y, tem a saturação de oxigênio Z, está exposta a uma poluição H, a uma temperatura X. E com esse volume de dados
capazes de serem processados por esses grandes processadores e submetidos à inteligência artificial, nós vivemos um outro ambiente. Mais uma vez, eu reforço, que ambiente rico para investimentos, fundos e novas soluções de saúde. Soluções que se provam custo-efetiva, que se provam necessárias para o mercado, que podem atingir um mercado global expressivo. Vejam exemplos de devices, já que o nosso tema é devices submetidos ao FDA para aprovação. Relógios. Os senhores conhecem vários dos que estão aqui, né? Inúmeros relógios submetidos ao FDA. Nós temos aqui adesivos. Eu vou lá na frente mostrar algum adesivo, como aqui o Preventis, que foi investido pela Boston Scientific. Pulseiras, inúmeras pulseiras, anéis submetidos ao FDA, e aqui uma diversidade. Eu chamo a atenção, por exemplo, do Freestyle Libre, que é um adesivo transcutâneo de monitoramento de glicemia, que passou por 106 estudos clínicos. Aqui eu chamo a atenção, 106 estudos clínicos para provar a validação de um estudo que foi gerado, porque sem validação eu não vou para o mercado, eu não consigo convencer um fundo a investir nessa solução, porque não haverá aplicabilidade, não tem validade externa. Mas nesse volume, tivemos uma experiência com aquela empresa que eu falei para vocês, a Cardionomos, de desenvolver, a partir de 30 milhões de eletrocardiogramas, nós treinamos a base para detectar infarto com uma derivação. Esse produto foi publicado já em 2019 e tivemos um primeiro caso. Esse foi o primeiro caso que detectamos infarto através de um Apple Watch. Veja o algoritmo dizendo 69%, o eletrocardiograma, e eu tive a sorte de fazer a angioplastia desse paciente. Aqui eu tenho a coronária direita ocluída e aqui ela aberta. Esse produto já tem registro nos Estados Unidos e na Europa para embarcar dispositivos. Então, é um produto de um device que teve uma incorporação de inteligência artificial, foi treinada por máquinas a partir de uma base de dados nossa, brasileira. Nesse ambiente, então, caminhando para esse termo devices, investimentos e fundos, vejam esse ambiente aqui, é o que essa mesa está propondo para os senhores, o que esse congresso mostra, a saúde digital. A saúde digital, e eu mostrei para os senhores exemplos de projetos de estudos clínicos, de saúde móvel, mas, sob a perspectiva de investimentos e de indústrias, nós temos aqui uma diversidade que atende consumidores, pessoas, eu não estou falando mais de pacientes, profissionais de saúde, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a indústria de tecnologia e healthcare. Uma diversidade muito grande. Dentro dessa diversidade, eu posso olhar com os olhos de um estudante, um residente, um pós-graduando, que queira criar uma startup para atingir uma dor do mercado e ver a oportunidade de investimento para essa dor desse mercado. Uma análise, especialmente da China, mostra que o que não estiver no celular não estará na prática clínica digital. A maioria dessas soluções, elas estão convergindo para a mobilidade dos aparelhos celulares. E falando de investimento, vejam aqui esse exemplo de uma startup chamada Livongo, que foi adquirida pela Teladoc, uma grande operação de telemedicina americana, numa fusão de 37 bilhões de dólares. Me parece que essa startup foi avaliada em 1,9 bilhões de dólares. O que ela faz? Ela faz uma integração desses periféricos para fazer gestão de crônicos. O nosso fundo Agir já foi exposto a algumas startups propondo fazer a mesma coisa aqui no nosso ambiente da América Latina. E os senhores, quem está acompanhando esse evento, já foi exposto a essas alternativas de trazer esses wearables que medem essas variáveis, glicemia, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, passo, atividade física, peso, etc., etc., jogar para processamento de inteligência artificial e acompanhamento de crônicos, tendo grande impacto sobre custos na saúde. Cerca de 5% dos crônicos são responsáveis por 50% dos gastos de saúde das empresas. Essa é uma publicação, eu chamo a atenção dos senhores, vejam as referências. Jornal de Política Econômica, National Bureau of Economic Research e Demography. Essas publicações trazem como destaque que
fatores externos à renda per capita de um país são responsáveis por 84% no aumento da expectativa de vida. A difusão tecnológica afeta a eficiência do sistema de saúde em vários países, e há uma migração de um sistema de um país para outro. Alguma tecnologia descoberta na Alemanha, na Suíça, na Itália, é aplicada na Bolívia. A superconvergência, isso que nós estamos falando aqui, a superconvergência dessas soluções aplicadas ao sistema de saúde pode melhorar indicadores de saúde, mortalidade, internação hospitalar, infecção, antes que a distribuição de renda atinja as populações. Olha que informação importante e impactante. O que nós estamos discutindo aqui, ele vai alterar o indicador antes de atingir a renda per capita daquela população. E, por consequência, o mais importante, pela primeira vez, a gente tem isso para falar para os gestores. Esses indicadores clínicos de endpoint duro melhoram o crescimento econômico, criando um ciclo virtuoso. Quando a gente iria aos gestores pedir recursos para a saúde, eram recursos a fundo perdido. Hoje, quando a gente leva uma proposta inteligente para um gestor, nós estamos falando que vamos aumentar o PIB daquela região, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Nesse contexto, agora entrando para a fase final de investimentos, veja um investimento em inteligência artificial de 2014 para 2021. Pulou em 10 vezes, só inteligência artificial em saúde. Aqui eu tenho um mapa de investimentos em devices nos anos 18, 19 e 20, e por especialidade. Veja o crescimento por especialidade, várias, neurologia, imagem. Eu destacaria aqui o Preventis. Essa solução Preventis foi negociada por 600 milhões. É um adesivo de monitorização de ritmo cardíaco. Vocês imaginam, 600 milhões de dólares. Foi adquirida pela Boston Scientific. Mas, com essa experiência, como eu disse, nós tivemos uma experiência com a Conexa, que passou por vários ciclos de investimento. Tivemos o eBricks, depois o GA, que fez com que essa plataforma pudesse experimentar um crescimento exponencial. Essa experiência nos motivou a criar um fundo de investimentos em Health Tech no Brasil. Esse fundo, ele analisa as oportunidades, um funil de startups, são quase 1.000 startups no Brasil em 2021, e um mercado muito complexo. Os investidores têm uma complexidade, eles precisam de ajuda na complexidade de decisões para a saúde, que envolve operadoras de saúde, envolve empresas, envolve value base, enfim, é muito complexo o ambiente de saúde. E a nossa tese é que os investidores desse fundo, médicos, empreendedores, estratégicos, families, eles contribuem com o investimento, mas também com orientação, com tutoria. E as startups trazem ali, além dos seus conhecimentos específicos para aquela área do conhecimento que elas estão trabalhando, elas trazem também soluções de gestão que podem ser úteis para esses investidores. Com essa tese, nós temos hoje uma originação, um deal flow muito privilegiado. Como eu disse, avaliamos 206 startups. Temos um modelo de validação de negócio que a gente ajuda os founders no caminho, orientamos até tutorias para levar um CEO, para levar um CFO, e acompanhamos o ciclo de vida dessas startups. Finalmente, concluindo quanto a investimentos, nós estamos observando especificamente nesse fim de 2021, início de 2022, uma queda de financiamento para a telehealth. Veja aqui dados americanos e europeus, e uma diminuição no quartil. A gente vê por quartil que houve uma diminuição drástica de fundos disponíveis por causa da crise mundial, da inflação, etc., mas um aumento do número de deals, de projetos, a maioria dedicados a early stage. E na área de tecnologia em saúde, a mesma coisa, uma diminuição de investimento drástica. Nós estamos pensando aí numa diminuição de pelo menos uns 40% do investimento. Da mesma maneira, aumentando o número de investimentos com menos recurso para cada um, e baseados também no early stage. Com isso, com essa informação, eu concluo e trago a conclusão em português, que a saúde é um ambiente complexo, prioritário, ninguém vive sem ela, repleto de dores. A transformação digital está só começando, por isso é um oceano azul de enormes oportunidades nesse cenário, enormes. Eu ficaria 3 dias falando para os senhores das oportunidades. A cultura de aceleração é progressiva. O que é aceleração?
trazer o founder, a startup, apresentar para o fundo, levar para um ecossistema, levar para o mercado. Os profissionais de saúde são fundamentais. Startup em health tech não roda se não tiver um profissional de saúde envolvido, entendendo essa conexão desses mundos de economics, de tecnologia e dados biológicos. Vivemos uma drástica redução de acesso a recursos. Por isso, nós temos que ter startups bem sólidas com relação a indicadores econômicos. Eu trago aqui os meus contatos de e-mail e de LinkedIn e fico à disposição dos senhores para o debate.